E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram da história da semana passada? Se você ainda não assistiu, você já sabe, né? Você vai clicar aqui em cima. E se você já assistiu, você está preparado para o que vem agora? Bem, eu sou o Fabrício e hoje estou aqui para contar mais uma história que será a nossa aula. E lembre-se, você tem uma atividade que você deverá cumprir para essa videoaula aqui, hein? Então, fique atento que eu estarei de olho. Eu e esse professor aí, ó. Estaremos de olho em vocês. E a história de hoje é Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Você não entendeu errado, não. Você entendeu certo. Os Três Lobinhos. Quem escreveu essa história foi a Eugene Trivizas. Pode ficar sossegado que eu vou colocar na tela aí para vocês. Então não se preocupa. Eu vou colocar na tela esse nome para vocês. Ilustrações Ellen Oxenbury. E quem traduziu foi a Gilda de Aquino. A editora é a Brinkbook. A Brinkbook sempre traz livros maravilhosos. Ô Brinkbook, manda uns para mim aí para eu divulgar aqui no meu canal. E olha só, pessoal. Então esses são os três lobinhos. E eu vou começar a história agora, então, ó. Silencinho para nós ouvirmos essa história. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vou construir uma casa para vocês. Mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe. Nós ficaremos de olho nele. Disseram os 3 lobinhos e lá foram eles. Logo, eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão, cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, vocês poderiam nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os 3 lobinhos. Certamente, disse o canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. Que estranho, né? Eles estão trabalhando juntos nessa história. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Ó o porco mau. Olha a cara desse porco mau aqui. É mau ou não é, gente? Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croque. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. Ó, o croque é esse jogo aqui, pessoal. O porco bateu na porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar, e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou, e bufou, e soprou, mas a casa não caiu. Olha, ficando até vermelho, hein? Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Olha o porco destruindo a casa deles, gente. Isso é um absurdo. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Neste momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você poderia nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os 3 lobinhos. Claro! Disse o castor,
dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de concreto. Olha como eles são trabalhadores, esses 3 lobinhos. Lembra alguma história para vocês? Mal eles tinham terminado, e lá veio o porco-mau, andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal, quando viram o porco-mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco-mau tocou a campainha e disse: "Lobinhos apavorados, deixem-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. Não, não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar, e vou brufar, e vou derrubar a sua casa", disse o porco. E ele soprou, e bufou, e soprou, mas a casa não caiu. Também, né? Quem consegue derrubar a casa com um sopro? Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. "Vamos construir uma casa ainda mais forte", disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregando arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. "Por favor, você poderia nos dar um pouco de arame farpado? Algumas barras de ferro e placas de aço, uns cadeados de metal?" Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. "Claro", disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. Será que o porco-mau vai conseguir fazer alguma coisa com essa casa? Olha só, pessoal. No dia seguinte, olha isso aqui. No dia seguinte, o porco-mau veio pela estrada, espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram 67 cadeados. 67 cadeados! O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixem-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar, e vou bufar, e vou derrubar a casa", disse o porco. E ele soprou, e bufou, e bufou, e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e a casa explodiu. Olha que terror. Pessoal, agora eu quero que vocês pausem o vídeo. Pausa aí, por favor. Não, não pausa ainda, né? Que senão eu não posso falar. Mas eu quero que vocês pensem como que poderia ser uma casa ainda mais forte que uma casa de aço. Será que vocês conseguem desenhar uma casa para mim aí tão forte quanto aço? Do que seria essa casa, hein? Tô aqui, ó, curioso para saber, hein, pessoal. E, ó, daqui a pouco eu vou passar olhando aí, hein? Então, pausa o vídeo, Fabrício, por favor. E a gente já volta.
E aí, pessoal, fizeram? Vamos ver? Compara aí com o que vocês fizeram com a casa que eles vão fazer, com o final dessa história aqui. Há algo de errado com nossos materiais de construção, eles disseram. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Flores. Por favor, você poderia me dar uns poucos dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Por essa vocês não esperavam, né? Ah, eu sabia. Ninguém, duvido alguém ter feito uma casa de flor, hein? Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco mal pela estrada. Espreitando, viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixem-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa, disse o porquinho. Porcão, né, na verdade. Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico! E porque o aroma deixou sem fôlego, o porco respirou novamente. E mais uma vez ainda. Vai, pessoal, todo mundo junto! Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar uma tarantela. Olha, pessoal, ele com o pandeirinho dele, olha que legal. E a cara dos lobinhos aqui, ó. Tipo, oi? Era só ter construído isso? A princípio, os 3 lobinhos ficaram meio preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro, brincaram de esconde-esconde. E depois, bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco para entrar na sua casa. Olha eles brincando de bobinho aqui, ó. E ofereceram-lhe chá chinês, morangos e framboesas, e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. E aí, pessoal, vocês ficaram impressionados com essa história? Tem alguma história que lembra vocês? Bem, eu quero que você deixe aqui nos comentários, depois quando você chegar em casa, que história você mais gostou? A dos 3 jacarezinhos ou a dos 3 lobinhos? E fala pra mim o porquê, tá bom? Ah, não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? Então procura lá a história dos 3 jacarezinhos e compartilhar o vídeo para que todo mundo também possa dar opinião aí sobre o que achou das histórias. Então, pessoal, até a semana que vem, hein? Um beijão pra vocês.